Olá, discípulos do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Messias. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Somos uma igreja online e missionária para você se conectar e se sentir incrivelmente bem ouvindo mensagens relevantes da Palavra de Deus, a Bíblia, que vai gerar saúde mental, emocional e espiritual, e ainda mais a Palavra de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro de uma vez por todas. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. E aqui agora eu vou apresentar a você que está conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho, a parte 8 da série de mensagens bíblicas do Evangelho que escreveu o evangelista Marcos na exegese e hermenêutica, no seguinte significado: a escolha da liderança espiritual da igreja. Convido você aqui agora a pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. O Espírito Santo vai ativar você para o serviço real. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tinha muitos discípulos, matetés, mas ele separou 12 para serem apóstolos. Discípulo, matetés, é um aprendiz. Apóstolos é um enviado com uma comissão, um embaixador em nome do rei. Os apóstolos foram chamados dentre os matetés. Isso porque a conversão a Christos precede ao ministério. A ordem é, primeiro, converter, depois ordenar. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, só teve 12 apóstolos, 12 apóstolos. Os apóstolos foram os instrumentos para receberem a revelação de Deus e foram inspirados por Deus para o registro das Escrituras. Não há sucessão apostólica. Os apóstolos não tiveram sucessores depois que morreram. Um apóstolo precisa ter visto a Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador ressurreto. Um apóstolo precisa ter tido comunhão com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e ter sido chamado pelo próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Os apóstolos receberam poder especial para realizar milagres como prova de sua credencial. A decisão de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, escolher os 12 apóstolos foi uma das decisões mais cruciais da história. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não escreveu livros, não ergueu monumentos, nem construiu instituições. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, disciplinou pessoas do mundo mais eficaz para perpetuar o seu ministério. A essência da igreja prova
a correção de sua decisão. Consegue entender tudo isso? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, escolhe soberanamente. A Bíblia diz em Marcos 3,13: depois subiu ao monte e chamou proscaleomai, o que ele mesmo quis, e vieram a Pechomai para junto dele. Marcos 3,13. Três verdades são dignas de observação nesse aspecto da soberania de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, na escolha dos líderes da igreja. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, escolheu a liderança da igreja segundo a expressa vontade do Pai. O evangelista Lucas, que também foi médico, informa-nos que antes de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, chamar os apóstolos, dedicou-se à oração. A Bíblia diz em Lucas 6,12: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6,12. E quando amanheceu, chamou a si os seus matetés e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Lucas 6,13. A oração de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tem 4 marcas distintas. Primeiro, ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, orou secretamente, retirou-se para o monte a fim de orar. Em segundo lugar, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, orou insistentemente e passou a noite orando. Terceiro, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, orou submissamente, orando a Deus. Em quarto lugar, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, orou objetivamente. E quando amanheceu, chamou a si os matetés e escolheu dentre eles os quais deu também o nome de apóstolos. Em segundo lugar, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, escolheu a liderança da igreja soberana e eficazmente. O chamado de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é soberano e irresistível. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, chama e chama irresistivelmente. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não apenas chamou soberanamente, mas eficazmente, pois chamou o que ele mesmo quis e eles vieram para junto dele. O evangelista Marcos registra: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Marcos capítulo 3, versículo 13. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não fez uma pesquisa de opinião entre a multidão para escolher os 12. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não escolheu a liderança da igreja por critérios humanistas. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, chama quem quer. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é soberano. Ninguém pode frustrar os desígnios de Jesus Cristo,
o Filho de Deus Salvador. A vontade de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e não a sua e não a nossa, deve prevalecer. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, chamou os 12 e não 60. Quer saber a razão? Primeiro, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, chamou os que ele mesmo quis. Na noite que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi traído, ele disse aos seus: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. João capítulo 15, versículo 16. Em segundo lugar, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tinha em mente o novo Israel, pois o antigo Israel tinha 12 patriarcas e 12 tribos. Agora, o novo Israel, representado por 12 apóstolos, seria formado por pessoas de todas as nações, tanto judeus quanto gentios. Em terceiro lugar, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, escolheu a liderança da igreja incondicionalmente. O chamado de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é incondicional. Os homens que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, escolheu, não possuíam qualidades especiais. Os homens que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, escolheu, não eram endinheirados, não desfrutavam de uma posição social influente, nem tinham recebido educação especializada. Os homens que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, escolheu, não eram líderes eclesiásticos de alto nível, eram 12 homens comuns. Na verdade, os homens que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, escolheu, eram homens limitados, pobres, iletrados, de temperamentos explosivos. Nós jamais escolheríamos esses homens. Contudo, os homens que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, escolheu, os ensinou, equipou-os e os revestiu de poder. Com esses homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, transformaria o mundo. Famosos reis tiveram seus nomes apagados da história. Mas esses iletrados homens têm seus nomes relembrados todos os dias por milhões e milhões de cristãos ao redor do mundo. O líder espiritual é alguém vocacionado. Vocação é ter algemas invisíveis. O vocacionado não pode retroceder. O profeta Jeremias quis deixar o ministério, mas isso foi como fogo em seus ossos. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, escolheu propositalmente. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar querusson, Marcos 3,14, e a exercer a autoridade de expelir demônios, Marcos 3,15, a tarefa para a qual Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, os indicou era tríplice:
associação, educação e missões, expulsão de demônios. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, chamou-os, designou-os para estarem com Ele. O evangelista Marcos registra, então designou Dodeca para estarem com Ele. Marcos 3,14. O Kyrios da obra é mais importante do que a obra do Kyrios. Ter comunhão com Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é mais importante do que ativismo religioso. Antes de você proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, precisa, como Maria, assentar-se aos pés do Kyrios para ouvir a sua palavra. Você precisa aprender dele, imitá-lo, beber da fonte da palavra de Cristos e andar nos passos de Cristos. Como o apóstolo Ioannes, você precisa dizer: nós proclamamos o que temos visto e ouvido. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Jesus Cristo não chama os apóstolos para ocupar um cargo ou tomarem parte de uma instituição. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, os chama para si mesmo. Ele os dodeca, tem muito a aprender sobre ele. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e sobre si mesmos. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o modelo de caráter. O caráter determina a qualidade do serviço prestado. A formação do caráter precede o serviço real. Deus está mais interessado em quem você é do que faz. Quando o apóstolo Paulo descreve as características do presbíteros, ele faz 14 referências à vida do presbíteros e apenas uma referência à sua capacidade de ensinar. A vida procede o ministério. A vida é o próprio ministério. A vida do líder é a vida da sua liderança, enquanto os pecados do líder são os mestres do pecado. A maior necessidade do líder é ter intimidade com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Quem não anda na presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não tem credencial para ser líder na igreja de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Eu quero que você se lembre disso. Em segundo lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, chamou-os e designou-os para os enviar a pregar querusou. O evangelista Marcos escreve para os enviar a pregar querusou. Marcos 3,14. O ministério dos apóstolos derivou sua origem não da igreja ou do povo, mas de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Os apóstolos são mensageiros de Deus. Eles, os apóstolos, eram embaixadores e arautos de uma mensagem do Rei Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Eles, os apóstolos, foram chamados do mundo para serem enviados de volta ao mundo como ministros da reconciliação. A comissão dos apóstolos está em contraste com a comunidade de Qumran, isolada no deserto, e os fariseus separados das impurezas das pessoas comuns. A ênfase de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, era oposta à ênfase dos farisaicos, pois enquanto estes pregavam a separação das pessoas comuns, Jesus Cristo, o
o Filho de Deus Salvador, envia seus apóstolos ao mundo de onde foram chamados. Ouça nesse momento, a autoridade dos apóstolos era tão real. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, disse: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Apóstolo. Mateus 10:40. O ministério dos apóstolos deveria ser exercido no mundo inteiro. Eles, os apóstolos, foram inicialmente enviados para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais tarde, os apóstolos foram enviados para todas as nações e por todo o mundo. A pregação querusson da palavra de Deus é a espinha dorsal do ministério. A pregação querusson da palavra de Deus é mais importante do que a administração das ordenanças. Os apóstolos deixaram de servir as mesas para se consagrarem exclusivamente à oração e ao ministério da palavra. O ministro que não querusson, que não prega a palavra de Deus como ela é como uma lamparina sem luz. O ministro que não prega querusson, a palavra de Deus como ela é uma trombeta silenciosa, um vigia adormecido, um fogo apenas pintado na parede. Eu quero que você se lembre disso. Em terceiro lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, chamou-os e designou-os a exercer a autoridade de expelir demônios. Marcos capítulo 3, versículo 15. E a exercer a autoridade de expelir demônios. O líder espiritual é alguém que tem intimidade com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que proclama a palavra de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e tem autoridade espiritual para resistir às forças do mal que oprimem as pessoas. O líder da igreja precisa conhecer a autoridade que tem o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Diante desse nome, todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. O líder espiritual precisa ser uma pessoa de discernimento espiritual para distinguir aquilo que oprime as pessoas. A autoridade não é do líder, ela é uma autoridade delegada. Ele apenas a exerce em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Essa autoridade vem do alto, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, do trono de Deus. Ela está no poderoso nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, escolheu surpreendentemente. Marcos capítulo 3, versículo 16. Eis os 12 dodeca que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Petros, Tiago e Jacobos, filho de Zebedeu, e Ioannes, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Marcos 3,17. Andréas, Filipos, Bartolomaios, Mataios, Tomás e Jacobos, filho de Alfeu, Tadaios,
Simão o Zelote, cananitas, Marcos capítulo 3, versículo 18, e Iudas Iscariotes, que foi quem o traiu, Marcos capítulo 3, versículo 19. Dois fatos marcantes vão chamar a sua atenção. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, escolheu pessoas heterogêneas. Os dodeca apóstolos são espelho da nova família de Deus, a igreja. A igreja, é composta de pessoas diferentes, de lugares diferentes, profissões diferentes, ideologias diferentes. São pessoas limitadas, complicadas, imperfeitas, que frequentemente discordam sobre muitos assuntos. Havia no grupo de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, desde o empregado de Roma até um nacionalista que defendia a guerrilha contra Roma. Esse grupo tão heterogêneo aprendeu a viver sob o senhorio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e tornou-se uma bênção para o mundo. Quanto mais você aprende sobre os apóstolos, mais seguro você fica de que sua escolha foi soberana, baseada na graça de Deus e não nos méritos pessoais. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não escolheu os dodeca apóstolos por causa da sua fé, pois ela geralmente falhou. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não os escolheu por causa da sua habilidade. Eles eram muito limitados. A única coisa que destacamos deles, os apóstolos, é a prontidão para seguir a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Por trás dos apóstolos estão os 120 de Atos 1,15, os 3.000 de Atos 2,41 e os 5.000 de Atos 4,4. Por trás dos apóstolos estão a multidão, para nós, incontável, de Apocalipse, capítulo 7, versículo 4 e versículo 9. E por fim, por trás dos apóstolos estão povos abençoados. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 26. Os dodeca apóstolos, portanto, são cerne de um Israel restaurado e de uma raça humana renovada. Eu quero que você se lembre disso. Ouça nesse momento a história desses dodeca apóstolos. Tem muitas lições teológicas preciosas. Simão, a quem acrescentou o nome de Petros. Petros era um pescador por profissão. Petros era de Betsaida, mas morava em Cafarnaum. Petros era um homem que falava sem pensar. Petros era inconstante, contraditório e temperamental. No início, Petros não era bom modelo de firmeza e equilíbrio. Ao contrário, Petros, estava constantemente mudando de um extremo para o outro. Petros mudou da confiança para a dúvida. Petros mudou de uma profissão de fé clara em Cristo Jesus para a negação deste mesmo Cristo Jesus. Petros mudou de uma declaração veemente de lealdade para uma negação vexatória, vergonhosa. Petros mudou de nunca me lavarás os pés, para não somente os pés,
mas também as mãos e a cabeça. Ele, Petros, vivia sempre nos limites extremos, ora fazendo grandes declarações: Tu és o Christos, o Rios, Theos, Zal. Por ti darei minha vida. Logo depois negou a Cristo Jesus. Ele, Petros, o homem que fala sem pensar, que repreende a Cristo Jesus, que dorme na batalha, que foge e segue a Cristo Jesus de longe, que nega a Cristo Jesus. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, chama pessoas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas virão a ser em suas mãos abençoadoras. Ouça agora o apóstolos Jacobos, filho de Zebedeu, e Ioannes, João. Eles eram explosivos, temperamentais, filhos do trovão. Um dia pediram a Jesus Cristo para mandar fogo do céu sobre os samaritanos. Eles, Jacobos e Ioannes, eram gananciosos e amantes do poder. A mãe deles, Jacobos e Ioannes, pediu a Cristo Jesus um lugar especial para eles no reino de Deus. Jacobos foi o primeiro a receber a coroa do martírio, enquanto ele, Jacobos, foi o primeiro a chegar à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O seu irmão Adelfos Ioannes foi o último apóstolo a permanecer no mundo. Enquanto Jacobos não escreveu nenhum livro da Bíblia, Ioannes escreveu 5 livros: o Evangelho que leva o seu nome, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Eu quero que você se lembre disso. Ouça agora apóstolos Andréas. Andréas era homem que sempre trabalhava nos bastidores. Foi ele, Andréas, quem levou seu irmão Petros a Jesus Cristo. Foi ele, Andréas, quem disse para Natanael sobre Jesus Cristo. Foi ele, Andréas, quem levou o rapaz com 5 pães de cevada e os 2 peixinhos a Cristo Jesus. Fique agora atento no apóstolos Filipos. Filipos era um homem cético, racional. Quando Jesus Cristo perguntou: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Ele, Filipos, respondeu: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Ele, Filipos, disse: o problema não é onde, mas quanto. Quando Jesus Cristo estava ministrando a aula da saudade do cenáculo no último dia, Filipos levanta a mão no fundo da classe e pergunta: Kyrios, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Ouça agora o apóstolo Bartolomaios, chamado Bartolomeu. Bartolomaios era um homem preconceituoso. Foi ele, Bartolomaios, quem perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ouça agora o apóstolo Mateus. Mateus era empregado do Império Romano, um coletor de impostos. Mateus era publicano, uma classe repudiada pelos judeus. Mateus tornou-se o escritor do Evangelho mais conhecido do mundo. Ouça agora o apóstolo
Tomé, no grego Tomás. Tomás era um homem de coração fechado para crer. Quando Jesus Cristo disse: "E vós sabeis o caminho para onde eu vou", Tomás respondeu: "Kyrios, não sabemos para onde vais, como saber o caminho?" Tomás não creu na ressurreição de Cristo Jesus e disse: "Se eu não vi suas mãos, o sinal dos cravos, e ali puser o meu dedo e não puser minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei." Contudo, quando o Kyrios ressurreto, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, apareceu a ele, Tomás prostrou-se em profunda devoção e disse: "Kyrios meu, e Theos meu, e Deus meu." Ouça agora o apóstolos Tiagos e Jacobos, filho de Alfeu e Tadaios. Nada sabemos desses dois apóstolos. Eles, Jacobos, filho de Alfeu, e Tadaios, chamado Tadeu, faziam parte do grupo. Eles, Jacobos, filho de Alfeu, e Tadaios, pregaram, expulsaram demônios, mas nada sabemos sobre eles. Eles, Jacobos, filho de Alfeu, e Tadaios, não se destacaram. Ouça agora, apóstolos Simão, o zelote Cananites. Ele, Simão, o zelote Cananites, era membro de uma seita do judaísmo extremamente nacionalista. Os zelotes eram aqueles que defendiam a luta armada contra Roma. Eles, os zelotes, eram do partido de esquerda radical. Eles, Simão, o Cananites, os zelotes, estavam no lado oposto de Mataios. Estavam em lados radicalmente opostos. Os zelotes opunham-se ao pagamento de tributos a Roma e promoviam rebeliões contra o governo romano. Ouça agora o apóstolos Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, quem foi quem o traiu? Judas Iscariotes era natural da vila de Queriote, localizada no sul da Judéia. Judas Iscariotes era o único apóstolo não galileu. Judas Iscariotes ocupou lugar de confiança dentro do grupo. Judas Iscariotes era o tesoureiro do grupo e administrador do patrimônio do colégio apostólico, mas ele, Judas Iscariotes, não era convertido. Ele, Judas Iscariotes, era ladrão e roubava da bolsa. Ele, Judas Iscariotes, vendeu seu Kyrios, Jesus Cristo, por 30 moedas de prata. Judas Iscariotes era mesquinho, infiel, avarento, traidor, diabólico. Judas Iscariotes foi o instrumento do diabolos. Depois de ter recebido as 30 moedas de prata como uma recompensa para entregar a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ele, Judas Iscariotes, ainda teve a oportunidade de arrepender-se, pois Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, disse ao grupo apostólico: "Um dentre vós me trairá." Mas ele, Judas Iscariotes, ainda teve a audácia de perguntar a Jesus Cristo: "Porventura sou eu?" Judas Iscariotes serviu de guia para a soldadesca armada até os dentes que foi prender a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no jardim do Getsêmani, traindo o Filho de Deus
Cristo Jesus com um beijo. E Judas Iscariotes preferiu suicídio ao arrependimento. A tragédia chocante da vida de Judas Iscariotes é prova não da fraqueza de Cristo Jesus, mas da impenitência do traidor. Em segundo lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, transformou homens limitados e fez deles grandes instrumentos para transformar o mundo. Muitos dos apóstolos não tiveram seus nomes destacados nem registrada qualquer obra que tenha sido realizada por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Por isso, algumas lições relevantes. Primeira, o verdadeiro trabalhador na edificação da igreja não é o homem, mas o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Os homens são apenas instrumentos, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é tudo em todos. Você não pode superestimar os homens. Segunda, nem sempre um trabalho fiel e abnegado é contabilizado neste mundo. Você não serve para agradar a homens nem busca a glória humana. Você precisa servir com fidelidade a Deus, sabendo que dele vem a recompensa. Terceira, mesmo que os homens esqueçam o seu trabalho real, o seu serviço real, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, jamais o fará. Até um copo de água fria que você der a alguém em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não ficará sem recompensa. O que realça a grandeza de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é que escolheu homens como esses, e os uniu numa comunidade impressionante, influente, que provocaria ser não somente um elo digno com o passado de Israel, mas um fundamento sólido para a igreja do futuro. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi capaz de juntar ao redor de si e unir em uma família homens de criação e temperamento diferentes, às vezes completamente opostos. Incluídos nesse bando estava Petros, o otimista, mais Tomás, o pessimista, Simão, Cananites, o zelote, inflamado com o alvo de derrubar o poderio romano, Mataios, que era funcionário do governo, um coletor de impostos, Petros, Ioannes e Mataios, que estavam destinados a se tornarem famosos pelos seus escritos, e ainda mais Jacobos, o menor, que permanece obscuro e deve ter cumprido a sua missão. Criar um grupo como esse era um risco incrível. Mas em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não há galileu, nem judeu, nem conservador, nem progressista, nem pescador, nem cobrador, nem zelotes. Foi feito algo novo. Todos nós temos limitações.
Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pode transformar um Petros medroso no ousado pregador. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pode transformar um Ioannes explosivo no discípulo do amor. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pode transformar um Tomás cético, incrédulo, num homem crente. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pode usar gente como você e eu em sua obra ministerial. Consegue entender tudo isso? A Bíblia diz, através dos lábios de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 30. Mas vamos agora dar uma olhada nessa passagem. Familiar como é o som dessas palavras aos cristãos professos. Ele abre com: vinde a mim, e eu vos aliviarei, e praticamente fecha com: e achareis descanso para as vossas almas. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, faz a afirmação clara de que ele é o doador do descanso. O caráter das pessoas convidadas, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Essa é uma boa palavra ao que está cansado. Aqueles que se queixam do peso da lei cerimonial, que é um jugo insuportável. Quer saber quem são as pessoas aqui convidadas? São aqueles que trabalham. O grego expressa labuta com cansaço e são oprimidos. As pessoas convidadas não são todos os habitantes da humanidade, mas há uma restrição. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, quer dizer, oprimidos. A soberania de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está em vista, e eu vos aliviarei. No segundo, a responsabilidade humana está sendo cumprida, e achareis. Mateus 11, 29. Há muitas pessoas que não se preocupam a respeito do convite de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e eis o motivo: estão embriagados ou embriagadas com sua própria justiça e nem têm fome nem sede da graça de Deus e se dedicam ao mundo e não se importam com a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Depois será tarde demais para se mudar o destino de suas miseráveis almas quando morrem. No momento de decisão, em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Pode confiar em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A chamada de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é irresistível e o seu convite é oportuno. Você sabe que a salvação de sua alma só se encontra em Jesus Cristo. Venha para Jesus Cristo,
o Filho de Deus Salvador, e aceite a chamada e o convite que Ele faz a você hoje, aqui e agora. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma.